Enviai o vosso Espírito, Senhor, e da terra toda a face renovai. Enviai o vosso Espírito, Senhor, e da terra toda a face renovai. Olá, tudo bem? Provérbios 1, vamos continuar. Provérbios 1, 20, clamando a ação do Espírito Santo por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, a vossa amadíssima esposa. Então, dando continuidade ao Provérbios, as instruções, como disse no início do capítulo 1, o princípio da sabedoria é o temor ao Senhor. E a palavra de Deus nos ensina como adquirir esse temor, né? E feliz aquele que ouve as palavras deste livro, como está em Apocalipse, né? Então, vamos lá, no versículo 29, no versículo 20, no capítulo 1. A sabedoria clama nas ruas, eleva sua voz na praça, clama nas esquinas e encruzilhadas. À entrada das portas da cidade, ela faz ouvir sua voz. E até quando os que zombam se compresarão na zombaria? Até quando, insensatos, amareis a tolice e os tolos odiarão a ciência? Convertei-vos às minhas admoestações. Espalharei sobre vós o meu espírito. Eu vos ensinarei minhas palavras. Uma vez que recusaste o meu chamado e ninguém prestou atenção quando estendi a mão, uma vez que negligenciaste todos os meus conselhos e não destes ouvido às minhas admoestações, também eu rirei do vosso infortúnio e zombarei quando vos sobrevier um terror, quando vier sobre vós um pânico como um furacão, quando se abater sobre vós a calamidade como a tempestade, e quando caírem sobre vós a tribulação e a angústia. Então me chamarão, mas não responderei. Eles me procurarão, mas não atenderei. Porque detestam a ciência se lhe antepor o temor do Senhor. Porque repelem meus conselhos com desprezo as minhas exortações. Comerão do fruto dos seus erros e se saciarão com seus planos, porque a apostasia dos tolos os mata e o desleixo dos insensatos os perde. Porque aquele que me escuta, porém, habitará com segurança, viverá tranquilo, sem recear dano algum. Olha só que maravilhosa é a palavra de Deus que nos traz a libertação. O Senhor diz que ensinará as suas palavras. Espalharei sobre vós o meu espírito, aqui no versículo 23, não é? Para todo aquele que tem o temor a Deus. Mas para quem não quer ouvir as palavras do Senhor, quando vier aquilo que é ruim, quando vier a desgraça, Deus não ouvirá. Mas Deus não ouvirá porque é ruim? Não. Deus é bom, Deus é maravilhoso. Mas porque a pessoa não quer dar ouvido às instruções do Senhor. Isso eu me coloco junto, porque também há uma luta que nós todos travamos para fazer a vontade de Deus, não é? E para ouvir as suas palavras. Muitas vezes nós queremos passar adiante da palavra de Deus, não é? Mas o Senhor diz que aquele que o ouvir derramará o Espírito Santo, não é?
e ensinará as suas palavras. Porém, aqueles que não querem ouvir colherão tempestade, tribulação, angústia. Mas nunca diga, Deus não me ouve. Deus não me ouve. Deus ouve sim a todos, mas Deus não vai atender aqueles que não querem ouvir as suas instruções, né? Todo aquele que se negar à instrução de Deus, infelizmente, vai colher o que planta, né? Ou felizmente, porque se eu opto por um caminho que não é o de Deus, logicamente que é mais justo não ter o seu socorro, não é? Mas quando nós nos arrependemos e clamamos, Ele derrama o Espírito Santo e começa a instrução. E daí ficamos sábios. Com a ciência dada por Deus, mas antes da ciência, tem que ter o temor a Deus. Tem que ter a reverência. Aquele que me escuta, porém, habitará com segurança, viverá tranquilo, sem recear dano algum. É por isso que muitas vezes até as pessoas dizem, nossa, a pessoa tá fanática, tá com os olhos fechados, não tá vendo nada, não acontece nada com essa pessoa sempre é de Deus e sempre tá bem, não acontece nada com essa pessoa, nada de ruim, não tá vendo nada, mas não é. É porque a pessoa que busca a instrução vinda do alto, ela se alegra. Por quê? Porque Deus vem em seu auxílio e seu socorro e ensina com a sua palavra, né? Então a pessoa vive em paz e segurança, mesmo olhando toda a tribulação. Por isso que é importante ouvir a palavra de Deus e pôr em prática, né? Quantos sentam ali no banco até da igreja, ligam a TV, ligam o rádio, até parece que está ouvindo, né? Parece que está ouvindo, mas não está. Está ali somente o corpo e a mente não está absorvendo, o coração não está aberto para a palavra de Deus. Essas pessoas até confundem, porque tem gente que fala assim, nossa, fulano vai para a igreja e tá pior. Tá pior porque muitas vezes senta ou então ouve a palavra e não põe em prática, né? Então, não aceita a instrução de Deus. Tá ali, mas está dizendo, isso é bobagem, isso é besteira, eu não preciso seguir. Né? E também vem a autoacusação, né? Que a pessoa que não absorve a palavra de Deus, muitas vezes ela arranja uma desculpa. Como aconteceu hoje. Hoje eu fui na missa e uma pessoa sentou do meu lado e falou assim, olha, eu tô assim, eu tô de bermuda e eu vim pra missa, mas eu não tô nem aí. Eu vim de não sei da onde, ele falou lá, eu falei, bom, em primeiro lugar, quando nós vamos pra missa, nós vamos encontrar alguém. Então, quando você vai encontrar alguém importante, você vai de qualquer jeito? Não. Mas, porém, se você passou em algum lugar e não deu tempo de você se arrumar, né? Quantas vezes eu fui de chinelo para missa e de bermuda porque não deu tempo, e Jesus sabe disso. Só que a pessoa, ela ficou se autocondenando, né? Se ele sabe que ele não deu tempo de passar em casa, não é importante que ele foi, mas devido à acusação em si, ele imagina que os outros também estão reparando. Mas ninguém disse nada, ninguém falou nada. Então, muitas vezes a consciência, né, acaba falando, mas tem que ver qual tipo de acusação é essa. Se não vem de Deus, não é? Porque Deus sabe que essa pessoa veio de um outro lugar e não tem que prestar contas a ninguém. Infelizmente, muita gente não fica em paz e em segurança porque sempre está
preocupado com o que os outros vão dizer, com o que os outros vão falar. Olha, a primeira coisa, a primeira preocupação é o temor a Deus, não é temor aos homens, é o temor a Deus, né? Então, sempre quando eu vou à missa, eu procuro me arrumar como eu vou encontrar, e eu vou encontrar com Deus, que é o mais importante de tudo. Mas quantas vezes, se eu passei em algum lugar e estava de chinelo, quantas vezes muitas pessoas devem ter visto de chinelo, de bermuda, cabelo bagunçado, porque o importante é Deus. Porém, se eu tivesse em casa, fosse me preparar para sair, porque nós temos que nos preparar para participar da missa mesmo. Nós temos que nos esforçar para chegar bem antes, para poder sentar, para poder rezar, para poder entregar o coração, fazer uma boa oração de perdão, porque nós vamos nos aproximar do altar do Senhor, então é necessário fazer uma oração de perdão, né, a quem nos ofendeu, entende? E não chegar de qualquer jeito, sem nenhum temor, né? Aí entra falando, sai falando. Cadê o temor ao Senhor? Cadê o respeito? Aí entra, sai, vai de qualquer jeito, tá vendo a televisão de qualquer jeito, tá passando a missa, aí vai lavar louça, aí levanta, aí volta, aí na hora da consagração tá batendo nos meninos, nas crianças, a missa passando na televisão. Como é que o Senhor vai ouvir uma loucura dessa? Não, não é assim. E até a consagração da Eucaristia pela televisão tem que ter reverência. A adoração pela televisão tem que ter reverência. Ou então desliga. Mas se eu estou lavando a louça e ouvindo, aí, se eu estou lavando a louça e ouvindo, meu coração tem que estar entregue ali naquele momento. Porque não é qualquer coisa. Não é como estar assistindo um filme, não é. Então, aí tá ouvindo a palavra, aí se distrai também. Não, tem que procurar ao máximo manter ali o respeito, não é? E por quê? Porque o coração daquele que escuta o Senhor habitará, ficará em segurança, viverá tranquilo, sem recear dano algum. Agora, você acredita se você quiser. Eu acredito, eu creio. Eu creio numas mensagens de São Miguel Arcanjo a uma mulher chamada Luz de Maria de Bonilha. E a do dia 6 de dezembro foi algo espetacular. Depois você pode até procurar Luz de Maria de Bonilha, a mensagem de São Miguel Arcanjo de 6 de dezembro de 2021. São Miguel pergunta: por que temes? Você que confia no Senhor. Por que andas de cabeça baixa? Por que está triste? Por que está com conflitos? Por que está entrando vamos dizer, eu vou dizer com as minhas palavras, que você está na neura, junto com os outros, você que tem o Senhor, você que confia no Senhor. Por quê? É o momento de se autoanalisar, e é uma coisa que também ele pede na mensagem, é a hora de se rever por dentro. Se eu tenho o Senhor, por que eu estou com este conflito? Será que não é falta de perdão? Será que não é falta de arrependimento? Será que não é porque dentro de mim eu só alimento a negatividade? Será que não é porque ao invés de eu estar olhando para o Senhor, para a sua palavra, para as suas promessas, eu fico olhando o mal, só aquilo que é ruim, perco a esperança? Então é o momento de se conhecer interiormente, né? Então Deus não mente, Deus é verdadeiro. Não existe. Se a pessoa
ela está em contato com Deus e realmente está fazendo aquilo que é a vontade de Deus, está ouvindo, está colocando em prática, está buscando, ela tem sim o coração em paz, tranquilo, em segurança. Pode passar por momentos de susto, momentos de medo, mas são momentos, aquilo não vai permanecer. Então eu tenho que me perguntar por que estou vivendo assim. Não é culpa de Deus. Deus é bom, Deus ia mandar seu Filho nesse mundo, Jesus Cristo, que é o nosso Senhor, que é Ele mesmo, Pai, Filho e Espírito Santo, que um só, sofrer nesse mundo para nos resgatar do pecado e de Satanás, para que nós vivamos presos ao medo. Nós temos que tomar exemplos como os apóstolos, não é? Que quando veio o Espírito Santo, cadê o medo? Eles enfrentavam tudo, fugiam até de uma cidade para outra, porque eles tinham que dar conta de suas vidas para anunciar o Evangelho. Quanto mais, melhor. Mas eles foram completamente preenchidos da coragem. Então, o que é que está fazendo com que eu esteja constantemente na escuridão, sentindo na escuridão? Por quê? Por quê? Será que eu não estou teimando? Será que a palavra de Deus me diz como eu devo agir e eu estou teimando, eu estou dizendo não? Se eu estou assim, se eu nasci assim, se eu estou assim, é porque é assim mesmo. Não se analisa, né? Às vezes a pessoa tem tantos pesadelos, maus sonhos ruins, não consegue dormir direito. Por quê? Por quê? Qual é a brecha por onde o demônio está entrando? Né? Porque a paz de Deus não é a paz que os homens vão dizer que vão dar. Porque nós sabemos que vai chegar o tempo que é o anticristo, é todo aquele que é anti-Jesus Cristo. Isso sempre existiu. Mas existe aquele que é o anticristo, que vai vir, que vai estar prometendo a paz, a segurança por ele mesmo. E o bom vai ser que quando ele se revelar, todo mundo vai saber que ele mesmo está dizendo que ele é a paz, que ele é a segurança. Não existe isso. A paz e a segurança só existe em Deus. Eu encontro a minha segurança nos remédios. Pois bem, pegue seus remédios e coloque para abençoar na Santa Missa. Mas a minha paz e segurança é meus pais, meus irmãos, meu marido, meu filho, minha esposa, fulano e ciclano. Tá errado. Nós temos que amar todas as pessoas. E quando nós estamos repletos do Espírito Santo, nós amamos com muita força. Muita força. Mas ninguém e nada pode estar acima de Deus. A nossa segurança tem que estar no Senhor. Então, primeiro, as coisas de Deus. Se eu não estou bem, primeira coisa, as coisas de Deus. Eu não estou bem. Tomo a unção dos enfermos. Vou à missa, comungo, tomo água benta, a minha casa. Depois eu vou no médico. Depois eu vou buscar outras coisas. Não que não tenha que ir, tem que ir, porque até aqui na palavra de Deus está falando. Os médicos, a medicina, tudo vem de Deus. Então é um auxílio para nós. Mas a maior sabedoria, o princípio da sabedoria está em temor a Deus. E é Deus em primeiro lugar em tudo. Vou arranjar um emprego. Vou rezar. É isso mesmo? Tem tolos, eu digo que são tolos. Agora eu falo com toda a autoridade. Porque eu coordenei um movimento diocesano e eu pude ver quantos tolos tem no movimento. Porque existem aqueles que oram e tudo perguntam a Deus, e esses são certos. Em tudo eles colocam Deus.
E existem os tolos que estão no meio, que dizem que não precisa, para que isso? Isso é fanatismo, não é necessário. São Paulo diz que é orar sem cessar. Os santos, Santo Padre Pio rezava quantos rosários por dia? Nem sabemos, porque não, é uma quantidade muito mais que 5, que 10. Mas por quê? Ele sabia que ele depende de Deus, né? Jesus disse, sem mim nada podeis fazer. Aí você olha para a política e você vê um monte de obra inacabada, um monte de obra que não foi feita. Por quê? Porque eles estavam fazendo por eles mesmos. Por isso que quando nós formos votar, nós temos que colocar pessoas, não é que vai ser a mudança política, mas que a pessoa, pelo menos, ela seja de Deus, para quê? Para ela dizer, sem Jesus eu não posso fazer nada, e com Ele eu faço maravilhas. E isso é na vida toda, é na vida inteira. A pessoa sabe que ela está patinando, que ela tenta aqui, poderia avançar muito mais, mas sem Jesus nada podemos fazer. Então, o princípio, como diz aqui no início, da sabedoria é o temor a Deus, é o temor ao Senhor, não é? Então, não estar junto com aqueles que zombam da palavra, zombam daqueles que realmente vivem a fé, que querem a penitência, né? Eu fico imaginando os tolos de hoje, né? Se eles vissem João Batista no deserto, vestido com roupa de pele de carneiro, comendo apenas gafanhoto e mel, falariam, que idiota, que besta. Menino, o importante é ter um Rolex, o importante é você ter um carro importado. Mas que isso? O cara é um idiota. Não precisa disso, isso é fanatismo, para que fazer isso? Eles falariam a mesma coisa. A mesma coisa. Não estou dizendo que a pessoa não tem que ter as coisas. Tem que ter suas coisas. Eu luto, todos nós lutamos. Mas o princípio da sabedoria é que tudo, a instrução de Deus. Tudo. Porque se você busca a instrução, lógico que a perfeição, que muita gente possa querer exigir a perfeição. Somos humanos. Mas a palavra de Deus, ela vai nos moldando, ela vai nos instruindo, ela vai nos ensinando passo a passo. A lei do Senhor Deus é perfeita, como diz o Salmo. Na lei do Senhor Deus, você vai progredindo, na lei do Senhor Deus. Então, este capítulo 1 agora nós encerramos e vamos fazer um outro vídeo agora, depois, com Provérbios 2. Vou fazer o vídeo, né, com continuação dos ensinamentos da palavra de Deus. E fechamos então com chave de ouro o capítulo 1, no versículo 33, ainda 33, a idade de Jesus Cristo, hein? Aquele que me escuta, porém, habitará com segurança, viverá tranquilo, sem recear dano algum. Santa Teresinha do Menino Jesus, rogai por nós. Ave Maria, cheia de graças, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Espírito Santo, nos dê sabedoria. Espírito Santo, nos dê alegria. Espírito Santo, renove e fale em nós. Fale em mim. Fale, Senhor, que eu não fique surda aos teus apelos, que eu não fique surda à sua palavra. Vem, Espírito Santo, e renova o meu ser. Vem, Espírito Santo. Eu quero e desejo habitar em paz, em segurança, mas em Ti somente. Em Ti. A segurança que os homens prometem muitas vezes são mentirosas. A maioria é mentirosa. Quantos estão botando sua segurança na vacina? Não.
a nossa segurança tem que estar no Senhor, não é? No Senhor. Você é livre para tomar ou não tomar essa vacina. Você é livre, mesmo porque ela é experimental. Mas a segurança está no nome do Senhor. Do Senhor. Tomando ou não tomando, a segurança tem que estar no nome do Senhor. Tomando ou não tomando vacina, a segurança tem que estar no Senhor. E jamais, quando algo ruim acontecer, dizer culpa de Deus. Não, nunca se esqueça que o nosso Deus é um Deus Emanuel, Deus conosco. Um Deus que salva, Deus salva. Um Deus conosco, um Deus que nos criou, é um Deus que a todo tempo está cuidando da nossa salvação. É um Deus que nos teceu no ventre da nossa mãe. É um Deus que, quando for o chamado do sopro da vida, Ele vai chamar. Ele é Deus. A Ele, a nossa vida. Para Ele. Que nós possamos abrir os corações. Compartilha esse vídeo. Compartilha não só o meu, mas aquilo que você vê da palavra de Deus. Não tenha medo de compartilhar, não é? Compartilhe o vídeo, porque é a palavra do Senhor, é a palavra que molda, que é a palavra que pode transformar as vidas e as pessoas terem a oportunidade de buscar a Deus, porque muitas vezes a pessoa está tão perdida na escuridão que se alguém não chegar para ela e falar, olha, busque a Deus, vá a uma igreja, comece a rezar, dobre o seu joelho no pé da sua cama, reze o terço. Existem pessoas que precisam de serem encaminhadas para o caminho de Deus, que são muitas maravilhas, não é uma só, são muitas maravilhas, e principalmente os sacramentos. O sacramento da confissão é libertador, e a Eucaristia. E a Eucaristia que nós devemos comungar por meio de Maria, para não ofender o corpo e o sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Por meio de Maria, ela que é nossa mãe, ela intercede por nós no momento da Eucaristia, para que nós, com os nossos pecados, não profanemos o corpo, o sangue, a vida de Jesus, porque Jesus é vivo na Igreja Católica e louvado seja Deus por isso. Bendito seja Deus. Bendito seja Deus. Aí a pessoa também, lembrando agora, eu vou falar no vídeo sim, que sentou do meu lado, você acha que os evangélicos não vão ser salvos? Eu falei assim, não é isso. Lá tem sementes do verbo, tem a verdade do verbo tem em todo lugar, até quem não crê em Deus tem as coisas verdadeiras, que são o caráter, tudo isso. Mas ele pensou que eu ia negar. Não nego a minha igreja. A igreja verdadeira é a igreja de Jesus Cristo. Se ele vai salvar ou não, quem está fora ou quem está dentro, não me importa. O que me importa é que ele fundou a sua igreja, ele deixou os sacramentos da batismo, da crisma, da Eucaristia, da ordem, do matrimônio, da unção dos enfermos. Deus, Jesus deixou e está na palavra, está na Bíblia. Então, meu irmão, a igreja verdadeira é de Jesus Cristo. Sim, jamais negar a nossa fé. Quando nós rezamos o creio no domingo, nós não podemos negar a nossa fé, que nem fizeram lá na Europa, para se unir aos ortodoxos. Reza o creio, um Deus Pai Todo-Poderoso, Criador, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, reza. Quando chega, creio na Igreja Católica, pula. Deus me livre, a morte antes, a morte.
porque negar a fé é negar o Cristo. Então, sim, agora que vai salvar os meios de salvação, Ele é Deus, Ele é que sabe, Ele é o Senhor. Eu não vou dizer que lá também não tem, em outros lugares não tem o verbo, as sementes do verbo, mas a plenitude da salvação, como está no catecismo da Igreja Católica, é a Igreja Católica. Então, louvado seja Deus, bendito seja Deus que eu lembrei disso agora. O vídeo ficou bem grande, mas tudo para a honra e glória de Jesus, tudo para a honra e glória da sua mãe, e que a verdade de Deus, que é aquilo que salva, que nos liberta, nunca se aparte de nós. Um grande beijo, a paz de Jesus e o amor de Maria.